Nos assiste em casa, público presente no plenário, aos meus colegas vereadores, a toda a equipe que faz com que essa reunião seja possível. Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a situação do esporte aqui na nossa cidade. E falar sobre esporte com o Ney Burger assistindo é até puxado, porque a gente sabe que ele é o vereador que mais é engajado nessa causa, o vereador que muito faz pelo esporte na nossa cidade, e com ele eu aprendo muito, sabe, presidente, na Comissão de Educação, de Cultura, de Esporte e de Lazer. Porque qualquer político que entra aqui para ficar falando que todo mundo que está aqui é ruim, a gente tem que desconfiar. A maior parte dos vereadores é muito trabalhadora e muito focada em áreas diferentes. E o que a gente tem que ter é respeito um pelo outro e pelos pensamentos que às vezes não batem mesmo. Então, Ney, esse pronunciamento, se tiver qualquer erro, você me chama a atenção depois. O que a gente tem para falar, gente, é sobre a quantidade de atleta desperdiçado que tem na nossa cidade. A quantidade de jovens que estão em equipes esportivas solidárias ou que competem por competição mesmo que não sejam de baixa renda, e estão completamente abandonados pelo poder público. A gente tem alguns espaços públicos do esporte, como a gente tem o Polo Esportivo Fábio Botelho Notini, a gente tem o Polo Esportivo do Niterói, a gente tem o de Ermida, a gente tem o do Planalto. E como que está a situação deles? Eu fiz uma live há um tempo atrás, presidente, lá no DTC, e a situação do DTC está muito séria, sabe, gente? Muito séria mesmo. Uma situação de abandono completo. E a prefeitura, quando tem um espaço desses abandonado, ela perde a chance de fazer um gol de placa. Porque a gente poderia ter todas as nossas crianças que passam pelo centro, e a maior parte das linhas de ônibus levam ao centro, então é um lugar muito acessível, participando de projetos esportivos lá. E muita coisa já foi dita nessa casa, inclusive por pessoas que hoje integram a atual gestão. Mas na hora de fazer, 1 ano e 2 meses de mandato, a coisa está caminhando mais devagar do que deveria. Quando era vereadora, a vereadora Janete, que hoje é secretária de governo e vice-prefeita, propôs um anteprojeto para a criação de uma bolsa atleta aqui no município. E aí o que eu acho interessante é que ela está na prefeitura, o presidente, como vice-prefeita, como secretária de governo, e até onde eu saiba, o Bolsa Atleta não saiu ainda não. Porque quando a gente está aqui no Legislativo, muito do que a gente diz para os cidadãos é: gente, infelizmente, eu não executo política pública. Eu não faço o orçamento acontecer. Eu voto o orçamento, eu fiscalizo o orçamento, mas não sou eu que executo. Bom, ela mudou de posição. Então eu fiz uma indicação para que o anteprojeto dela, do Bolsa Atleta, se torne realidade no município. E aí a gente vai ter os nossos atletas que são de renda mais baixa, tendo um apoio para conseguirem fazer com que o esporte deixe de ser uma segunda parte na vida deles, enquanto eles têm que ficar em várias outras atividades e não estão investindo e praticando o esporte como eles devem e podem fazer. E podem fazer isso em várias outras cidades. E quando a gente fala de investimento no esporte, gente, a gente não está falando de caridade. A gente não está falando do poder público fazer uma caridade para quem joga alguma coisa. A gente está falando de trazer investimento para a cidade. Sim, porque o governo do estado tem um programa que chama ICMS esportivo. O ICMS esportivo, gente, é um valor que volta para a cidade a partir do momento em que ela investe no esporte. Quanto mais a gente investe, mais a gente recebe. Hoje o que acontece é que os atletas e as equipes, eles realizam os eventos sem patrocínio, sem apoio público, a prefeitura insere esses eventos no sistema, finge que deu algum apoio, ganha dinheiro em cima de eventos que ela não apoiou e não retorna isso depois. Em 2019, gente, a gente nem aparecia na lista do ICMS esportivo. Em 2020 melhorou, a gente estava em 29º lugar em Minas Gerais. 2021 ainda não foi publicado. E aí eu fico pensando se a região está tão desfavorecida quanto nós. Não está. Pitangui está se destacando, Pará de Minas está se destacando, Nova Serrana esteve em 1º lugar no ano passado e Bom Despacho esteve em 3º lugar. Pitangui já foi 1º lugar em 2019. 2019 foi o ano que a gente nem apareceu na lista. Então, claramente, alguma coisa tem sido feita de errado ou nada parece ter sido feito. E melhorar o nosso ICMS é questão de investimento. Para isso, essa casa pode fazer algumas coisas, e eu, enquanto vereadora, também posso. Então, eu protocolei aqui nessa casa 2 projetos de lei, e eu estou aqui para contar para vocês isso.
Um projeto de lei é um projeto que autoriza a prefeitura a utilizar qualquer veículo dela para levar os nossos atletas nos fins de semana, para eventos que sejam credenciados, certificados. Muito tem sido dito pela atual gestão de que não pode usar ônibus, de que não pode usar carro, de que não pode fazer nada. Nada pode ser feito, é impressionante. Apesar de que várias outras prefeituras ao redor fazem. Então, se o medo deles é a ilegalidade, essa casa vai autorizar. A Câmara vai autorizar que eles utilizem os carros, que eles utilizem as vans, que eles utilizem os ônibus, desde que eles não estejam sendo utilizados para o fim inicial. Por exemplo, levar crianças à escola, atender a população de rua ou qualquer outro tipo de ação que é a prioritária daquele veículo. Além disso, a partir desse ano, com as minhas emendas parlamentares, eu me comprometo com você, atleta divinopolitano, que eu vou mandar todos os anos em que eu estiver na política, emenda parlamentar para transporte de atleta, para transporte de agente cultural, para transporte de artista, para transporte de dançarino, para transporte dessas pessoas que ajudam o ICMS esportivo e o ICMS cultural a aumentar. Para ajudar essas pessoas que já têm custos tão altos com competições, com eventos, e que têm muito pouco ou nenhuma ajuda. A partir de 2022 e em todos os anos que eu estiver na política, vocês vão ter meu apoio com recurso para transporte, através das emendas parlamentares que eu tiver. O meu segundo projeto que eu criei foi o projeto que cria a agenda pública do esporte em Divinópolis. Sabe por quê, presidente? Tem uma conversa que chega no nosso ouvido de que é difícil marcar nos espaços públicos de Divinópolis. E hoje isso é feito de uma forma muito informal. O cidadão que tem uma equipe liga para o secretário, que passa para um assessor, que faz não sei o quê e marca. Não tem uma agenda pública. E há uma conversa, um burburinho, uma fumaça, de que algumas equipes são priorizadas frente a outras. Que as equipes daqueles treinadores que criam caso, que questionam, que pontuam o que está errado, são desfavorecidas. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Questionar a gestão pública não pode ser motivo para não ter acesso a usar poliesportivo, a usar quadra, a usar nada disso. Questionar a gestão pública é direito do cidadão. Então, a gente vai criar, através desse projeto de lei, que eu tenho certeza que eu vou ter o apoio dos vereadores, a agenda pública de esportes, para que todo mundo tenha como pedir um horário em qualquer equipamento esportivo da cidade pelo site e para que fique pública a agenda. Assim a gente vai saber se tem alguém sendo favorecido, se tem alguém tendo sempre os melhores horários e por que algumas equipes nunca conseguem nos horários que são bons, que são os horários do fim da tarde e do início da noite, já que é quando a maior parte das pessoas não está trabalhando. Esses dois projetos, gente, podem abrir a porta para um futuro em que Divinópolis tenha mais condição para os nossos atletas. Eu falei aqui com vocês sobre a gente também poder usar os ônibus para garantir que as pessoas da cultura também sejam atendidas. Apesar de eu ter falado especialmente sobre esporte aqui, ele pensa no ICMS esportivo e no ICMS cultural. O que a gente precisa, gente, é que todo mundo aqui jogue no mesmo time. Todos os vereadores, o prefeito, a vice-prefeita, isso é por Divinópolis. Desse jeito, gente, a gente vai saber que todos nós vamos passar, mas a política pública e o cuidado com a cidade vai ficar. É para isso que a gente está aqui. Então eu conto com todos os vereadores para quando esses projetos estiverem em pauta, a gente conseguir fazer esse gol de placa e acertar a meta que todos os atletas divinopolitanos esperam de nós. Lembrando que investir no esporte, investir no ICMS esportivo, é investir na cidade, é investir para que os nossos jovens saiam das ruas, é investir para que a gente se destaque no cenário mineiro e nacional. Tem muita gente boa aqui desvalorizada e é nossa obrigação mudar esse cenário. Obrigada, presidente.